E Ai, Carol, um prazer enorme estar aqui com você e com essa audiência. Quero que o pessoal fique bem à vontade para a gente conversar sobre os cuidados com as lentes de contato, que são tão importantes, não é mesmo? Então, se você conhece alguém que usa lentes, se você usa lentes, vão deixando aqui nesse balãozinho aqui embaixo as suas dúvidas, que a gente vai responder todas elas. Vão dando coraçãozinho aqui para nossa live, né, Carol? daí, vai compartilhando excelente. E para falar um pouquinho, a doutora Cláudia hoje mora em Florianópolis, fez a formação tudo no Paraná, né, doutora Cláudia? E tem Isso. parte de cirurgia refrativa e catarata. Hoje a gente vai falar mais, então, das lentes de contato. E eu gostaria que você falasse um pouquinho do livro que acabou de ser lançado. Então, exatamente, ó. Lançando agora, no mês de setembro, esse livro que fala sobre Pelas Lentes do Coração. Então, Carol, esse livro aqui, nossa, é uma paixão, né? É uma grande realização para publicar um livro, porque ele veio de muita inspiração. É um romance, mas ele foi inspirado pelos próprios pacientes, pelas situações, pelos meus seguidores que passavam situações que viviam. Então, tudo aquilo foi inspirando, fui montando um quebra-cabeça e ali criei os personagens para viver essa trama. E é uma história super assim que a gente vê diariamente, né? Pacientes que estão desconfortáveis com sua aparência, com a necessidade de usar os óculos, inseguros com a sua dificuldade visual, não aceitando bem o seu problema visual. Então, isso acaba acarretando, a gente sabe que principalmente se isso acontece quando criança, né, até os 12 anos de idade, principalmente, é onde se formam as principais crenças limitantes. Então, se a criança, ela de repente ela usa óculos, se ela foi para a escola um dia, chamaram de quatro olhos, ela não se sentiu bem, ela chorou, ela voltou para casa arrasada, aquilo ali pode ficar uma marca para o resto da vida dela e comprometer ela profundamente assim em várias questões, em vários pilares da vida, como relacionamento, como pilar profissional, como várias coisas assim envolvidas. Então, o livro ele vai mostrando isso. Então, ela é uma história, mas é uma história terapêutica que faz o usuário, né, o nosso paciente que necessita de óculos ou de lentes de contato, refletir sobre situações que ele de repente já viveu na sua vida e acabar identificando, porque às vezes a pessoa não tem noção disso, né? Que um problema que ela sofreu, um bullying que ela viveu, ou uma insegurança que ela mesma, às vezes ela nem sofreu bullying, mas ela mesma não se sente tão à vontade assim. Isso pode estar reverberando de muitas formas na vida dela. E aí, na história do livro, você fala que um deu essa opção, né? De usar lente de contato, fosse uma independência. Isso aí, então assim, como que é a história? Ela mostra várias situações de uma automíope e de uma alta hipermétrope que usam óculos grossos, que têm limitações de trabalho, né? Eles estão na escola, mas eles têm limitações de esportes, eles são excluídos, eles se sentem, eles mesmos se excluem, né? A pessoa é excluída, mas ela mesma se exclui, porque ela não se sente pertencente daquele grupo. E aí eles dois ali se identificaram com os seus problemas e aí fizeram amizade e tal. E aí acontecem várias situações, inclusive a capa aqui do livro, né, que mostra essa lente quebrada, uma capa bem impactante, porque o que ela mostra? Ela mostra uma trajetória mesmo do livro, ali um episódio em que o jovem ele sofre um bullying, os meninos brigam com ele, xingam tal, derrubam no chão, o óculos cai, quebra. E aí o rapaz, só que ele tinha tipo 10 graus de miopia. Aí como é que ele vai embora? Então foi algo assim muito traumatizante. E então eles passam todas essas situações e daí de repente eles conhecem as lentes de contato, eles vão numa médica, oftalmologista muito boa em Florianópolis. E aí essa médica sugere para eles começarem a usar a lente, né? Então aí, a partir daquilo ali, eles começam a se sentir mais pertencentes daquele meio, começam, lógico, também com apoio psicológico e tal, começa uma grande reviravolta. Então, por isso que tem a borboleta ali saindo daquele óculos quebrado,
que é uma mudança, né? Através de um trauma, eles resolveram se superar, mudar e ter uma vida mais plena, livre, plena, né? E conseguem ter essa superação. Então é muito, 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 muito bonito, assim, as pessoas que viram, as pessoas se identificam, as pessoas estão me dando um feedback, assim, muito bacana do livro. Sim, Bárbara, eu quero aqui já ter exemplares, vamos colocar para passar para os pacientes, porque é importante essa similaridade, né? O paciente vê que não é só ele, esse problema não é só dele, tem vários, tem solução, né? Exato. E é porque às vezes a pessoa, a gente repara que o paciente ele sofre pelo problema, ele tem a dificuldade, mas ele não sabe o quão profundo aquilo pode ir e o quão profundo aquilo pode estar atrapalhando a vida dele. E ali ele vai se tocar, não, é isso, eu tenho dificuldade de ter amizade, tenho dificuldade de me relacionar, relacionamento amoroso, tenho inseguranças daqui, dali, de lá. Por quê? Né? Incrível. Parabéns pela iniciativa. História impactante, com certeza vai ajudar muita gente mesmo. Aqui já temos uma pergunta. Não me adaptei, da Michele, não me adaptei com a lente rígida e eu tenho um grau alto de astigmatismo. O que eu posso fazer? Bom, paciente geralmente com alto grau de astigmatismo, eu geralmente já vou para a lente rígida. Sim. Porém, adapta. O que a senhora sugere? Então, é que, assim, existem algumas razões por você não se adaptar, desde até uma adaptação que não está com a melhor lente possível, porque é um trabalho artesanal, né? Eu falo, adaptar uma lente rígida é algo artesanal, que a gente vai, troca, às vezes tem que pedir para a fábrica até fazer algum ajuste específico para aquele paciente e tal. Então, assim, uma das causas, e que talvez seja a maior causa, seja essa, que de repente você não está com a melhor lente para você, daí você não se sente confortável mesmo, você está com um cisco no olho, uma pedrinha no olho o tempo inteiro e aquilo ali fica muito difícil de acostumar. Então, acho que o primeiro ponto é você realmente exaurir essa possibilidade de se você está com a melhor lente mesmo ou não. Aí, se estiver, a gente tem que avaliar o teu filme lacrimal, a qualidade da tua lágrima, como que está essa lubrificação. A lente, às vezes, ela precisa, né? Uma das questões aqui do Setembro Safira é sempre incentivar, por mais alto que o grau seja, sempre incentivar os usuários a terem óculos para usar pelo menos em casa, para dar aquele descanso, justamente porque às vezes, por melhor adaptada que a lente rígida estiver, às vezes ela incomoda um pouquinho. Então, daí é aquela hora de você tirar, pôr um lubrificante. E eu dou uma dica que eu acho que é bem bacana, que é dormir com um gel, sabe o gel lubrificante? Você dorme com aquele gel, porque de repente se machucou um pouquinho, você dorme à noite com aquele gel, no dia seguinte a tua córnea está recuperada e você consegue usar novamente. Perfeito. É como se você quer ali travesseiro na hora de dormir, que dá aquele conforto maior. Você acorda perfeito. Acorda pronto para outra, né? Para outro toque da lente com a córnea, né? Já deu uma almofadinha. Perfeito, já aí. E a doutora Cláudia, Setembro Safira, já elaborou aí os 10 mandamentos do Setembro Safira. Vamos falar um pouquinho dele, né? Então, aqui o número 1, lave bem as mãos com água e sabão e seque completamente antes de manusear as lentes. Não podemos esquecer isso, né, doutora Cláudia? Secar. Quem só faz isso aqui, chacoalha, pode ter ali nas mãos, né? Exatamente. Então, o que a gente está cuidando muito dos pacientes com relação à água, alertando muito que esse cuidado precisa existir. Desde o primeiro momento já a situação da mão, então ela tem que estar muito limpa, mas bem seca. E não é raro da gente ver o paciente vai no consultório, vai tirar a lente, vai colocar uma lente, lava a mão bem, ali tá na nossa frente, né, Carol? Que a gente sabe que nem sempre é assim. Mas ele lava a mão e às vezes com a mão molhada mesmo já coloca a lente. Então é um cuidado que a gente precisa ter. Por quê? Porque nas águas pode existir um protozoário que se chama cantameba, até mesmo na água tratada, até mesmo na água dos nossos encanamentos, pode existir esse protozoário. E aí esse protozoário ele tem uma atração pela lente.
ele se adere na trama da lente e, eventualmente, ele pode passar para o seu olho. É uma infecção muito grave. Então, tanto da mão, quanto do estojo, quanto da própria lente, em situações aquáticas, a gente está falando para os pacientes evitarem. E a gente sabe que na lente gelatinosa é muito mais fácil dela aderir, só que pode ter na rígida e principalmente na escleral, né? Ultimamente tem vários casos sendo relatados da lente escleral, que até então era muito, principalmente nos Estados Unidos, estava sendo pouco relatado isso, caso, né, de ameba. Hoje em dia, sabe-se que tem, e até tá tendo bastante, né, casos de acampo. Exatamente. E aí tem algumas causas, né, para isso, por exemplo, da escleral. Pode ser a contaminação do soro, tá? Porque o soro, ele lá de garrafão, a gente sabe, né, que o soro ele deve ser sempre descartável para lente escleral. Então, os únicos pacientes meus de lentes que usam soro são os da escleral, porque você precisa colocar o sorinho ali dentro para colocar no olho. Ou soro conjuntivante. Exatamente, o soro ou o colírio. Mas o soro, às vezes, acaba sendo um pouco mais em conta e tal. E é seguro usar o soro descartável, é super seguro, né? E aí, mais outros detalhes. O estojo, já vi relatos publicados do estojo. A contaminação está no estojo, porque a pessoa lavava o estojo com a água, né, escleral. Na hora que ia dormir, tirava, deixava ali a lente, a lente se contaminava pelo estojo. Ou mesmo pela própria água, né? Porque lente rígida, às vezes o paciente coloca embaixo da torneira para tirar a solução. Ou mesmo a pessoa, geralmente, quando ela tem lente escleral, é porque ela tem um grau muito elevado, um ceratocone muito avançado. E realmente a gente sabe que daí a visão com os óculos é difícil. Às vezes o paciente nem tem óculos e acaba tomando banho com as lentes. Então, esse cuidado precisa ter. Então, nem que você passe um pouquinho de dificuldade ali na hora de tomar banho, o ideal é que não se tome banho com a lente. Perfeito. Vamos para o 2. Para limpar e armazenar, use somente a solução de limpeza específica para lente de contato. Não use soro fisiológico ou água. Agora que a gente acabou de falar, foi soro fisiológico flaconete para lente escleral. Então, no dia a dia, aquele frasquinho jamais. Porque até eu gosto de fazer essa observação, Carol. Por que a gente fala isso? Porque se você vai na farmácia, junto com as soluções multiuso está o soro fisiológico. Do lado, embaixo. Esses dias eu estava numa farmácia que era as soluções, a última prateleira era o soro. E escrito no soro próprio para o uso das lentes de contato. Aí o soro é 10 vezes mais barato do que a solução. Às vezes o paciente, desavisadamente, ele pode concluir que aquilo ali é a mesma coisa. Sim. Tanto que até tem gente que chama, né, o sorinho da lente. Não é? O sorinho da lente. Então, é muito importante isso ficar bem fixado, que existe uma solução multiuso, né, própria para lente gelatinosa, própria para lente rígida, né, tanto para a rígida corneana quanto para a escleral é o mesmo produto, e que ele precisa ser bem friccionado, não é? Então, ali no final fala isso. Isso, da fricção. E a fricção, eu vejo que muitos fazem errado. E é muito importante ir fazer a fricção quando tira a lente e antes de... né? O que acaba acontecendo é que os usuários, eles acabam tirando a lente e já larga no estojo. É mais comum a pessoa, quando tira, querer lavar um pouquinho com a solução do que quando guarda. Mas a gente sabe que uma importância maior é realmente quando guarda. Porque a fricção, ela vai ajudar o produto a fazer aquela remoção de proteínas, a ajudar na desinfecção mesmo. É uma desinfecção manual ali que você vai estar fazendo, a limpeza, tirando às vezes até tem sujeira da maquiagem, poluição, alguma coisa que foi ali na tua lente, você vai remover. Então, você vai fazer um movimento, a gente chama de movimento de fricção e enxágue. Eu coloco a solução, faço um movimento circular na palma da mão por 15 a 20 segundos, depois eu jogo mais um pouquinho, enxagoo, para depois colocar no estojo. Perfeito. E eu gosto também, o paciente, quando vai colocar, além de fazer a fricção com a solução, aí lavar um pouquinho com o próprio lubrificante, sem conservante, antes de colocar no olho. Ah, legal!
conforto, principalmente o paciente quando está começando a usar, sempre antes de tirar e antes de colocar, pingar o lubrificante na lente e no olho. Eu Sim. vejo que dá mais conforto, né? E ótima ideia. Todos os dias, após colocar as lentes nos olhos, despreze completamente a solução multiuso que ficou no estojo e limpe-o com a própria solução. E substitua o estojo a cada 3 meses. Gente, quantos fazem? É verdade. O primeiro passo que a gente já sabe é que, assim, inúmeros estudos mostraram que se repete, né, Carol? E não é só no Brasil, não é só nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, na Oceania. Em todos os lugares do mundo coincide que o fato de completar a solução é fator de risco para infecção. O que acontece? Você não joga fora a solução na hora que você vai colocar a lente no olho. Você deixa a solução ali. Na hora que você vai tirar a lente para guardar, você fica com dó de jogar fora, porque tá ali, visivelmente tá ali limpinho e tal. Põe a lente ali, ou vai completando um pouquinho e vai, segue, vida para frente. E não lava o estojo, né? É importante também jogar fora, justamente para depois você fazer aquela limpezinha com a própria solução. Perfeito. Então, enquanto as lentes estão no olho, deixar o estojo sem nada. Sem nada. O que a gente está orientando é assim, limpar com a solução, você joga fora, coloca algumas gotas da solução, pega uma toalha de papel descartável, de preferência você ter uma caixinha de lenço descartável, já vai secando, esfrega bem o fundo, esfrega bem a tampinha e tal. E ali a gente coloca esse prazo, mas é um prazo máximo. Quanto mais você... Se você já comprar uma outra solução, já ganhar um outro estojo, vai trocando. Quanto mais trocar, melhor. Por quê? Porque tem o tal do biofilme que se forma ali no estojo, que é uma camada meio gordurosa em que ali pode ocorrer a proliferação de bactérias, germes e protozoários e fungos e tal. Então, o ideal é que realmente você troque. Então, esses dias eu estava fazendo uma paciente que começou a usar a lente de novo, mas ela já tinha usado há uns 2 anos atrás. E aí ela estava fazendo o teste e tal. E aí eu falei, olha, então você precisa ter a solução. Você vai levar essa lente, você está fazendo o teste, você tem que ter a solução, o estojo. Não, estojo eu tenho em casa, tem um monte em casa. Ou seja, de quando ela usava, há anos atrás, 2, 3 anos atrás. Não, esse estojo ele está condenado, porque o material plástico forma as fissuras, com certeza deve ter biofilme lá. Então, assim, não é conveniente que você faça isso. Nem a gente não orienta muito também de usar aquele estojinho assim com glitter, com purpurina, com desenho, com coisas, sabe? Que existem, né? Porque aí dificulta mais a limpeza. Às vezes também o paciente acaba acaba pagando mais caro, depois fica com dó de jogar fora, aquela coisa. Sim. E não sei o que você acha da ideia, mas de limpar o estojinho com uma escova própria para o estojo, às vezes até com shampoo neutro, para lavar o estojinho umas 2, 3 vezes na semana e ferver uma vez ao mês. Claro que tem material que quando ferve ele encolhe ou ele muda, mas tem muitos que quando ferve continuam, né, ok, esterilizar. Antigamente tinha aquelas formas, né, de esterilização. Então, isso é um grande impasse, né, Carol? Porque assim, quando a gente ferve, quando você limpa bem assim, você tem menos chance dessa formação do biofilme. Entretanto, é uma dúvida constante com essa questão da cantameba. Aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, tem um laboratório que só estuda a cantameba. Só. É o único... A fonte de, né, assim, a razão da existência daquele laboratório é a pesquisa da cantameba. E aí o que eles fizeram? Eles fizeram um estudo com todos os usuários de lentes da universidade e coletaram os estojos. E aí o que aconteceu? Diversos estojos estavam contaminados com a cantameba. Sorte que nenhum daqueles estudantes teve a infecção, mas eles estavam com a contaminação no estojo. Então, sabe, é uma questão. Tem 2 lados.
lados, né? Então, por isso que a gente fala, tem que trocar o máximo que der, trocar o máximo que der. Quando tiver, assim, eu oriento os meus pacientes assim, se o estojo estiver visivelmente sujo, às vezes a pessoa leva na bolsa, leva na mochila, né, sabe? Fica rolando ali, realmente ele fica sujo, né? Você vê que tá sujo. Aí sim, lavar com a escovinha, ferver, né? Lavar com detergente, uma escovinha própria para aquilo, ferver. Mas depois, por último, passar mais uma limpeza com a solução antes de colocar a lente. Perfeito. Porque essa solução multipropósito veio para facilitar, né? Sim. Ela tem várias funções, né? Para tentar antisepsia, para matar ali os germes. Só que mesmo assim a gente precisa ter todo esse cuidado da troca, porque não é para sempre, né? Exatamente. Perfeito. Vamos para o 4. Não use as lentes após o seu vencimento. Respeite o prazo de validade do fabricante. Esse é outro ponto, né? Sim, esse é outro ponto que, nossa, você sabe, né, que tem diversos estudos, assim, que eles mostram que fazendo ali avaliações entre usuários, tem estudos que mostram 80%, 90%, 85%, 99% das pessoas ali em estudo tinham algum hábito inadequado, algum hábito de risco. E muitos têm este hábito, né, de dar aquela esticadinha no uso. Então, se a lente usa um mês, mas o meu olho avisa quando a lente está vencida. Eu sinto, doutor, eu sinto na hora que tá. Aí começa a incomodar, daí eu jogo fora, eu nem marco no calendário. E a gente sabe que não é, porque a lente, ela tem toda uma tecnologia, assim, as lentes atuais, né, assim, uma tecnologia, assim, maravilhosa mesmo, assim. Mas o que acontece? Toda aquela tecnologia ali que propicia muita saúde ocular, grande oxigenação, hidratação, equilíbrio osmótico que tem ali entre a lente e a lágrima, maravilhoso. Toda aquela tecnologia, ela deixa de ter a sua melhor função depois do período estipulado. Então, digamos, se a lente dura 30 dias, depois de 30 dias já perde, já não tem a melhor oxigenação, já não tem essas propriedades de hidratação. Ela já não tem, ela já costuma ter mais depósitos de proteína. Então, esses depósitos, eles podem ir sensibilizando o olho e causar aquela rejeição que a gente conhece, que era aquela pessoa que amava usar lente, amava, e de repente não consegue mais usar. Por quê? Porque ela usava uma lente vencida e aquilo foi sensibilizando, sensibilizando, sensibilizando até que ela não consegue mais usar. Além de aumentar, né, essa aderência, se a lente está cheia de proteína, favorece também a aderência de micro-organismos ali na lente para posteriormente propiciar a infecção. Então, tem uma série de razões aqui para você respeitar o prazo de validade. E é muito importante, né? Só dá valor infelizmente, quem já teve algum problema, né? Por isso que o lema da campanha é esse, né? Use bem para usar sempre. Porque você todos esses mandamentos, eles têm um fundamento, sim, um embasamento científico muito grande, visando a melhor experiência do usuário, visando a preservação da saúde ocular, lógico, em primeiro lugar, mas também a melhor experiência do usuário, para que ele tenha mais conforto, para que ele consiga aproveitar apenas os benefícios da lente, né? Perfeito. Temos uma pergunta aqui de Andréia Ribeiro. Uso óculos desde os 3 anos até hoje com 44. Fiz cirurgia de catarata congênita e não consigo ver de perto, mas sempre fui retraída por usar óculos. Bullying de infância. Olha só, querido, Então, é isso aí, a pessoa, e ainda imagino você, né, por um caso assim, congênito, catarata, tudo, a pessoa sempre indo no médico e tal. Então, assim, é legal você hoje, se você já fez a cirurgia, né, o que você pode fazer de repente, a lente de contato, ela pode vir bem aqui no sistema de monovisão ou as lentes multifocais, vão te propiciar uma visão legal de perto. E, acima de tudo, também, eu oriento muito, assim, as pessoas que usavam desde cedo, tiveram um problema marcante desse, realmente avaliar até que ponto esse teu problema visual, ele, de repente, não está afetando algum pilar aí da sua vida, vale a reflexão, né?
Hoje eu atendi uma paciente que ela falou assim, a gente conversou muito, porque eu estudo muito sobre isso, sobre desenvolvimento pessoal, adoro esse tipo de assunto. E aí ela falou assim, doutora, onde você faz a sua reforma íntima? Eu achei muito bacana, sabe? Porque é isso, né? É você estar sempre buscando, olhando para dentro, né? Sim. Poxa, eu vivi isso, eu vivi aquilo, necessito, tinha catarata congênita, comecei a usar óculos com 3 anos, bababá. Até que ponto, hoje eu tenho 43, até que ponto isso impactou na minha vida? Até que ponto eu posso, por que eu passei por isso? Até que ponto isso pode ser um trampolim, uma alavanca mesmo, para eu curar todas as minhas feridas e prosperar mais e ter uma vida mais feliz, mais plena. Então é muito bacana. A gente tem muito acesso hoje a isso, né? Ferramentas sistêmicas, né? Qual que é o propósito, né? Para Exato, eu estou passando por isso, o que eu devo fazer? Incrível. exato. É muito bacana. E a gente tem muito, né? De diversas formas você pode fazer essa análise, né? Com certeza. Temos outra pergunta aqui. Posso lavar os estojos com água e sabão do filtro e depois passar a solução para enxaguar? É, É que assim, ó, o filtro não garante que você não vá ter a cantameba, entende? Porque é um protozoário que vive ali nas águas. E como a gente sabe, tem casos relatados. Esse ano eu tive um caso aqui de uma paciente que ela falou que para a praia ela não ia, que ela não tomava banho de mar, porque aqui a gente mora numa ilha, né? Então é muito comum o usuário ir para praia, piscina e tal. Mas assim, ela disse que não ia, mas ela tomava banho. Então é do encanamento da casa. Daí se tá na tua torneira da tua casa, não é o filtro que vai tirar. É. Então é delicada essa situação. Eu prefiro, eu fico mais tranquila de mandar limpar com a solução. E aí, num caso assim, né, de repente, de vez em quando, quando você achar, mas não diariamente, limpar com água. Perfeito. Aqui o próximo quinto item dos 10 mandamentos do Setembro Safira, do projeto da doutora Cláudia. Não durma com as lentes de contato, a menos que seja indicado pelo oftalmologista. Porque tem aquelas lentes terapêuticas, né? Exato. É como se fosse o band-aid. Tem as lentes terapêuticas, tem as lentes de ortoceratologia, que já é um desenho próprio, que já é uma outra situação. A pessoa não usou a lente ao longo do dia, ela vai usar só para aquilo, uma lente limpinha, tal. O Mas que causa o impacto? Oi? a ortoceratologia também, hoje em dia, está mostrando, né, vários riscos de infecção, até pela ameba mesmo. Também. Não, Terapêutica é também. tudo. Sim, são casos esporádicos, né? Sempre o médico vai estar avaliando ali o risco-benefício do paciente estar usando aquela lente. Mas o que a gente mais fala aqui, realmente que é unânime, né? Esse fator de risco de dormir é com a lente gelatinosa, é aquela lente que a pessoa usou o dia inteiro, fez coisa, né? A lente entrou em contato com poluição, com sujeira ali do dia a dia, tomou banho, deitou e dormiu com aquela lente. E aí tem gente que não é uma noite, é 30 noites, é 60, é 3 meses, assim, é uma loucura. Então, realmente, isso aumenta bastante a chance de você ter uma complicação. Além disso, né, a lente, como a gente viu ali, ela precisa, além do teu olho estar sofrendo, falta de oxigenação, dele poder ter um trauma por estar ali com a lente constante, a lente precisa ter a desinfecção diária, né? E a desproteinização. Então, Com certeza. Então, gente, não abusem, não durmam com a lente, a menos que o médico oftalmologista peça para dormir. Sexto mandamento: não molhe as lentes de contato com água de qualquer espécie. exatamente, é isso que a gente já elucidou. Mas eu achei bem bacana uma pergunta aqui que ele perguntou assim, tá, então a gente não vai mais lavar o olho, ó, e vamos lavar o olho como, né? Pensando assim que a água é tão arriscada, mas não é. O que acontece é a seguinte, ó, é porque este protozoário ele tem uma atração pela lente. Então, o caso específico aqui é com a lente de contato. Não é motivo de pânico, nem do pessoal agora não querer mais lavar os olhos, tomar banho com o olho aberto. Não é por isso, não é essa a questão. A questão
é o tropismo, né, que a gente fala, que é a atração da acanthameba pela lente de contato, porque a lente de contato, ela é um material plástico, mas ela é um material que ela não é, ela é toda porosa, ela existe uma trama justamente para ela oxigenar, né, para ela deixar o olho respirar, ela tem uma trama e a acanthameba gruda ali naquela lente. Perguntaram aqui se somos gêmeas. Não. Maravilhosa, que eu conheci ano passado pessoalmente. Fiquei muito fã, já era fã. Vamos ver se eu perdi mais alguma questão aqui, alguma pergunta. Gente, vão mandando aqui as perguntas. Bom, não achei nenhuma nova pergunta. Vamos para o próximo mandamento. Use colírios lubrificantes próprios para o uso com lente de contato. Eu amo e sem conservantes, então eu falo para o paciente assim, use e abuse. Sim, com certeza. E o que acontece, mas infelizmente, né, Carol, a gente vê que aí nessa não é a realidade, né, da população em geral, sabe? E o que que a gente percebe, né, que aumentou muito, né? Teve um aumento bem significativo o mercado das lentes de contato, o número de usuários, isso já foi comprovado. Teve um aumento realmente significativo. Hoje tem quase 4 milhões de usuários de lentes aqui no Brasil. É um aumento bem, assim, significativo. Então, o que que a gente sabe? Que as pessoas acabam usando, muitos acabam usando sem orientação médica, né? Então, ele vai começar a usar lente sem orientação, ele compra pela internet e aí ele sai usando, ele vai na farmácia, ele compra qualquer colírio. Os colírios mais em conta são os colírios ali clareadores, que a gente sabe, aqueles colírios comuns de farmácia que o pessoal fala, qual colírio você usa? Eu uso aquele colírio normal, eu uso aquele azulzinho, eu uso o amarelinho, eu uso tal. Então, esses colírios, assim, eles são colírios que realmente eles podem ser tóxicos para a córnea, os conservantes deles já são muito mais agressivos, muito mais antigos, e enfim, não combinam com o material da lente de contato, não são. Nós não recomendamos para nada esse colírio, né? Mas quem dirá para o usuário? E aí acaba coincidindo, né? Essa tríade aí da pessoa estar usando uma lente sem saber, sem usando soro para limpar, usando esse tipo de colírio para lubrificar, e aí as complicações vão acontecendo, ficam muito mais, a pessoa fica muito mais sujeito quando ela não tem orientação. Então, é uma observação muito importante para o usuário, porque a lente, ela é muito legal você ter um colírio lubrificante quando você usa a lente, porque você vai para lugares com baixa umidade relativa do ar, vai para muito ar-condicionado, vai para um avião, vai para um lugar assim que tem baixa umidade, você fica pingando o colírio para te dar mais conforto. Perfeito. E outra coisa, na hora de colocar o colírio, a gente evita encostar. Ultimamente eu tenho observado, fora do consultório, na rua, aeroporto, a maioria encosta o bico do colírio. E se você está usando lente, levar essa bactéria ou qualquer outro micro-organismo para o olho de forma mais fácil. Então não encoste, tenta afastar, né? Temos mais perguntas. A Iná falou, né? Oi, Iná, um beijo, minha amada. Aqui, Ó, ó. o que a Iná fala? Ó, que o problema é o preço, né? Lógico, a gente sabe, né? Que o problema é o preço, a pessoa acaba comprando. Só que assim, tem muitas pessoas que começam a usar sem saber se podem usar, como você mesmo observou, a curvatura da córnea. Esses dias a gente sempre explica isso, né? Que a córnea ela tem um tamanho padrão, que se você está dentro daquele tamanho padrão, tudo bem, essas lentes gelatinosas elas podem servir as descartáveis para essas pessoas. Mas se você tem um padrão ou muito extremo, muito curvo ou muito plano, você pode realmente Machucar. ter complicações decorrentes disso. Então, é muito importante ter essa observação. E aí, o usuário, o que a gente observa? Como ela falou, aí a pessoa nem, às vezes, o que a gente vê é que às vezes a pessoa não tem nenhum grau, ela usa lente colorida. Ela compra colorida como se fosse uma bijuteria, como se fosse um brinco, um colar, e as meninas vão trocando, compra uma azul, uma verde, e eu uso hoje, vamos trocar, amiga, hoje eu vou com a verde, você vai com a azul, tal, e tal, sabe assim, né? Então, é esse.
É esse o ponto. Então, assim, totalmente sem orientação, totalmente sem indicação, totalmente sem o acompanhamento médico. E aí a gente acaba vendo os probleminhas que vão surgindo. E aí o paciente não tem noção se tá apertada, se tá frouxa, como que tá, se precisa fazer um retoque ou ajuste do grau. Porque não tá o grau correto, né? Uhum. Porque é passo dos óculos para a córnea e a lente está em contato. Então não é o mesmo grau. Então tem muita coisa que sim precisa de personalizar para o paciente, né? Aqui Exato. uma pergunta: como adquirir o livro da doutora? Então depois já Que bacana! Quando você entra aqui no meu perfil, ali no link da bio, tem o link para você adquirir entrega para todo o Brasil. aí, ó. Aqui outra pergunta: qual que é a idade ideal para iniciar o uso de lentes de contato? Isso aí varia um pouquinho, mas eu geralmente são pacientes assim com 10, com 12 anos que começam a usar quando os pais também fazem questão daquilo, quando há uma necessidade para aquela criança que vai fazer diferença. Por exemplo, agora a minha filha faz ginástica olímpica e tem uma coleguinha dela que tem a idade, a minha filha tem 9, a colega deve ter mais ou menos 9, 10 anos e tá lá de óculos tentando fazer flick na barra tal, com os óculos. Com certeza aquilo deixa ela mais insegura, deixa ela mais, né, receosa de estar fazendo os movimentos. Apesar dela estar sempre estar com uma, né, assim, preso aqui atrás, mas sempre deixa um pouco mais insegura. Então a gente até falou, poxa, se ela usasse lente ia ser uma boa. Mas daí o que acontece? Os pais têm que ir na consulta, acompanhar tudo, se responsabilizar como se fossem eles os usuários. Total responsabilidade. Não dá para deixar na criança. E aí eu indico para essas crianças a lente de uso diário, em que ela vai, digamos a mamãe foi lá, colocou no olhinho dela para ela ir na ginástica, voltou, já tira, pronto. Perfeito. Muito bem pontual, assim, né? Para ir para a escola, voltar, mas não um uso prolongado, né? Até porque se deixa ficar sozinha, vai dormir, às vezes a mãe não chegou, os pais não chegaram, já dormiu com a lente porque não conseguiu tirar. A diária não, né? Você fez aquilo, já às vezes os pais já estão juntos ou um outro responsável, né? Você não pode ter saiba, mas fica seguro, né? Fica seguro. Então varia muito, né? E essa questão também disso que a gente estava falando aqui, dessa situação, às vezes, da criança ter um grau alto e ela se sentir insegura, tudo, também vai muito da família, né? Dos pais, sabe? Então, se os pais, eles deixam a criança segura, não, é isso aí, você usa óculos, mas você é linda, você é perfeita, você é, né? Assim, é como tinha que ser, né? Aquela coisa da gente se amar, se aceitar exatamente como a gente é. Isso facilita para a criança, porque também não é a lente de contato que, de repente, se a criança já tem uma série de situações ali emocionais de restrição, ou de complexo, ou de sensação de inferioridade, não é só a lente que vai trazer todo esse benefício. Então, a família é muito importante, tanto para o sentido positivo de usar a lente, mas também nesse sentido de fortalecer a criança. Ela é capaz, né? Encorajar. Perfeito. Uma pergunta aqui, Gessé Emanuel. Não tive muito sucesso com a minha lente. Ela ficou incomodando em um olho e no outro ficou perfeito. Como melhorar isso? Quero voltar a usar lente. Então, aí é difícil, a gente não consegue saber. Oi? Eu falo, já é um bom caminho, né? Quando o paciente fala eu quero, já é meio caminho andado. Com certeza. Então, é melhor você procurar um oftalmologista que tenha experiência nessa área para identificar exatamente o que é, porque às vezes é um problema bem simples. Eu já tive muitos pacientes que estavam com irritação, com dificuldade de usar lente, incômodo, olho vermelho e tal. Foi só trocar a solução multiuso, pronto. Resolveu, tirou com a mão todos os problemas dele. Então, é uma série de tentativas que a gente faz, pela experiência, a gente vai sentindo o que pode ter causado o incômodo daquilo ali. Perfeito. E se é só em um olho, às vezes é algum ajuste da própria lente, né? Às vezes uma curvatura. Então, às vezes, um tempinho que gasta mais ali no teste, né? Só dele vai dar certo. Pode continuar tentando que vai dar certo, né? Ó, quanto
estimado para adaptação de lentes em monovisão? Kelson. Quanto tempo demora para se adaptar? Essa questão é bem delicada. Assim, não tem um tempo básico assim, sabe? Eu deixo o paciente bem à vontade, mas eu deixo o paciente com a certeza. O que eu acho mais importante? A gente sentir o quanto que você está motivado a isso. Eu uso muito o sistema de monovisão, tanto com as lentes de contato, quanto com a cirurgia refrativa. Então, a gente sabe que é um sistema que funciona. É um sistema que o nosso organismo consegue se adaptar. Mas vai muito de você acreditar nisso, de realmente você ter certeza que você vai se adaptar e de você ter tranquilidade. Porque a gente percebe que o paciente que é mais ansioso, aquilo ali acaba sendo uma fonte de estresse. E ele fica toda hora vendo. Então, aquilo ali, o tempo é o tempo de você relaxar e aceitar. Eu sempre falo isso. Quanto antes você aceitar que isso é bom para você, que você vai se acostumar e que vai dar certo, mais rápido você vai se acostumar. Quanto mais você ficar testando, olhando, todos os dias monitorando, se já está mais acostumado ou não, vai demorar mais. Não pode, né, comparar. Eu falo, esquece, não compare. Só que geralmente eu falo da neuroadaptação ao redor de 3 meses, mas não é um número mágico, né? É de livro, de literatura, mas é isso. Esquece, coloca e esquece que tá com monovisão, né? Isso mas assim, geralmente antes de. Eu acho que 3 meses é um tempo assim muito bom, com muita folga, né? Geralmente as pessoas se adaptam antes. Perfeito. Uma pergunta aqui de que fiz um óculos e quando eu uso para olhar algo no celular, fica torto. Isso é normal? Ele deve estar usando muito. Pode estar ocorrendo alguma distorção ali na lente. Perfeito. Vamos para o próximo tópico aqui dos mandamentos. As lentes de contato não substituem completamente os óculos. Alterne diariamente o seu uso com os óculos. Exatamente, né? Então, para o nosso olho, ele sente, a córnea, ela é oxigenada diretamente através do ar. Então, a lente, apesar de ser extremamente, a tecnologia está cada vez maior nesse sentido de propiciar uma excelente oxigenação, o nosso olho precisa estar ali naturalmente recebendo esse oxigênio e a gente percebe. Não é, Carol? Quando o paciente faz as consultas de retorno, a gente percebe, é nítido para nós vermos se o usuário está usando demais a lente ou não. Porque a gente os vasos, então a gente vê que aquela córnea está sofrendo falta de oxigenação pelo excesso de uso. Além disso, essas outras questões que a gente já falou, de você alternar para você deixar a tua lente passar aquele processo de desproteinização, para passar o processo de limpeza, para você não correr o risco de tomar banho com a lente, para você não correr o risco de dormir no sofá com a lente. Então, o óculos, ele cabe muito bem para esses momentos aí de casa, né? Perfeito. E às vezes você realmente quer tirar, porque é um descanso, né? E para que ficar com lente em casa ou em atividades que realmente não tem necessidade, que você enxerga, né? Então precisa dar esse descanso. Eu vi que temos várias perguntas aqui, doutora Cláudia. Cadê as perguntas, gente? Acabou? Peraí. Tenho lente mensal e uso só aos finais de semana. E tenho todos os indicados pela doutora. Temos que lembrar que usa só final de semana, mas deu 30 dias, tem que jogar fora, né? Exato, é aquela coisa. Então, aí você tem que ver se não vale a pena, quando o uso é mais esporádico, de ter essas lentes de descarte diário. Porque você fica mais seguro, né? E às vezes pode sair até mais em conta do que você ter que jogar fora uma lente que de repente você mal usou, né? Uma coisa que eu nunca tinha pensado da lente diária, que eu vi esse ano no congresso, que me impactou muito, foi a foto do lixo, do descarte da diária. Gente, é um mundo, né? O lixo, que a gente não pensa. Porém, para córnea, para segurança, não tem igual, né? É verdade. Outra coisa da reciclagem lá nos Estados Unidos, que eles têm um programa disso, né, de reciclar. Sim. Outra pergunta
aqui do mesmo paciente do GC. Tenho ceratocone, fiz crosslinking em um dos olhos para a utilização da lente. Ela ficou incomodando em um olho e no outro ficou perfeito. Aí, como melhorar isso? É aquilo que a gente já conversou, na verdade. Aí, outra pergunta, Viviane Valeta. Quais benefícios da lente Monoview para miopia, 13 anos, grau alto? Ah, então, isso, é uma questão assim que a gente fica muito, muito, muito contente assim de hoje a gente conseguir oferecer algumas opções de controle da miopia. É o que eu sempre falo, se o meu personagem principal aqui, se o Érico, que é o automíope, que tem 12 graus, ele tivesse recebido essa orientação, se existisse essa orientação na época dele, né, de controlar a miopia, de repente ele não ia ter 12, ele ia ter 6. E isso faz toda a diferença no aspecto do óculos, até mesmo na saúde ocular, que a gente sabe que tem, né, a alta miopia, ela impacta em outras situações que podem provocar danos oculares, mais risco de descolamento de retina, de alterações na retina, glaucoma, catarata precoce, enfim. Então é muito bacana, assim, eu recomendo algumas formas de controle da miopia, desde lentes de óculos, colírio, alterações, como que eu posso te dizer, hábitos de controle que você pode fazer na sua própria casa. Então, as crianças, jovens, controlar a tela, fazer atividades externas diariamente, funciona bastante. Espelhar, né? Procurar não assistir um filme, uma série no celular ali por horas e horas, espelhar para a televisão. Porque por mais perto que seja a tua televisão, ela já é longe. Não é aqui, né? Mesmo que for 2, 3 metros, já é longe. Então, vale a pena você colocar na televisão tudo que você conseguir para tentar, né, de alguma forma ali, você controlar o aumento da sua miopia. Perfeito, excelente. Agora vamos para o nono aqui, tópico aqui dos mandamentos. Faça higiene nos cílios diariamente. Fala com shampoo neutro ou os produtos não oleosos próprios para uso oftalmológico. Tirar esse excesso, né? Melhorar a qualidade da sua lágrima. Exato, porque é fundamental para o usuário ele ter uma excelente qualidade da lágrima, porque isso vai fazer com que você tenha mais conforto. Então, o teu olho não vai ficar vermelho, a lente não vai incomodar, você vai ter um uso muito mais tranquilo. Além disso, também você vai diminuir o risco de infecção, porque se o teu olho está todo com blefarite, meibomite, terçol, inflamado, vermelho, com secreção, né? A primeira coisa que a gente já fala é suspender o uso da lente. Então, você fazendo a limpeza diária, você evita, né, o mesmo, né, você evita de você ter alguma inflamação nesse sentido. Perfeito. E já prepara, né, para ficar melhor. Para melhor. E as mulheres, né, tantos homens também hoje todo mundo gosta de se cuidar, né? Então você vai ter cílios mais fortes, cílios mais bonitos quando você faz essa limpeza. Evitar de usar produtos oleosos nos cílios, porque enfraquece o cílio fica fino, cai. Perfeito. Outra pergunta aqui, mais uma pergunta sobre a monovisão. Tem lentes e cirurgias e com óculos, como funciona para monovisão? Bom, óculos geralmente a gente faz multifocal, né? O óculos não se usa assim, nesse sistema de monovisão. Porque o cérebro, ele tem quando tem um grau muito diferente do outro, no óculos tem uma diferença do tamanho da imagem e fica desconfortável. Quando é direto na córnea, não tem tanto isso. Então, por isso que a gente usa tanto para cirurgia quanto para lente de contato, né? Esse ponto da monovisão. Um para longe, um para perto. E funciona super bem também. E eu, geralmente, antes de cirurgia, quando é refrativa, eu gosto de fazer o teste na lente de contato. Claro, também. Para não ser uma surpresa, né? Muitos pacientes até já usam, né? Por um tempo, eram usuários já, e daí de repente resolve. Cirurgia. Perfeito. Agora vamos para o último aqui mandamento. As lentes de contato devem ser adaptadas e supervisionadas pelo médico oftalmologista. Em caso de desconforto, dor, olhos vermelhos ou visão embaçada, suspenda o uso e procure o atendimento. As alertas são importantíssimos, né? Ter assim em mente.
Exato, porque assim, a lente, ela é um corpo estranho em contato com o olho, né? Nosso olho é muito sensível. E assim, a nossa córnea, por ser transparente, qualquer coisinha, ela é a nossa lente de maior poder dióptrico. Então, assim, qualquer. O que, que quer dizer isso? Que é uma lente do olho, ela é muito responsável pela qualidade da sua visão. Então, qualquer cicatrizinha que fica, qualquer alteração ali, já na hora já vai impactar a sua visão. Então é muito arriscado você estar usando um produto sem conhecer, sem saber se pode, sem saber a procedência, usar de qualquer jeito como se fosse algo que você, uma bijuteria que você comprou, como esse pessoal que troca, ou você que compra em qualquer lugar, que sabe. Isso aqui, você usar um brinco, pode inflamar a tua orelha, pode acontecer alguma coisa, mas não vai ter uma consequência tão grave assim. No olho tem, a gente infelizmente, a gente vê pessoas que acabam perdendo a sua visão por uma situação assim, e complicações que são totalmente evitáveis, desde que a pessoa receba a orientação correta, que ela tenha toda essa. Né? Então, vale muito a pena esse ponto ser observado, é fundamental. Perfeito. Temos uma pergunta aqui, temos só mais 3 minutinhos de live. Passou tão rápido essa hora aqui. É verdade. Nossa, o pessoal tá que tá, hein? Gostando de ver. Olha a pergunta. Posso dormir com lente night and day? Essa questão aí é uma questão assim, porque o que que acontece? As lentes de silicone hidrogel, quando elas vieram como um grande avanço, uma grande uma grande evolução no sentido da oxigenação da córnea. Então, assim, de repente agora a gente tem uma lente que oxigena super a córnea, quem sabe a pessoa pode dormir, né? Só que daí o que que aconteceu? As pessoas começaram a dormir e aí começaram se a ver essas complicações infecciosas. E aí muitos estudos em cima disso, né? Estudos em cima das complicações. Então, vamos fazer um estudo aqui de 10 mil usuários, 20 mil usuários, 15 mil usuários, não sei quantos tiveram infecção. Quem teve infecção, o que que eles faziam? Dormia. Não sei o quê. Molhava. Não usava o produto. Então, assim, isso a gente não tem mais dúvida. Isso é um fato, assim, embasado cientificamente que dormir com a lente é fator de risco para infecção. Então, isso nada mais é do que uma lente que surgiu, e essa lente também já é bem antiga. Nós já temos lentes de gerações mais evoluídas do que essa. E elas, né, entendeu? É isso, né? É uma lente que surgiu com essa promessa por ter uma oxigenação alta, mas que depois isso já caiu por terra por conta da comprovação científica que aquilo é um fator de risco. Perfeito. Aqui tem mais alguma pergunta de um... não, na verdade é um elogio. Obrigada, Luiz Carlos. Luiz Carlos da Bahia, elogiando aqui a gente. Muito obrigada. E fiquem à vontade, temos só mais um minuto. Então tá acabando a live. Eu quero super agradecer a doutora Cláudia pelo seu tempo. E todos aqui que participaram, mandaram perguntas, colegas, vi aqui vários colegas oftalmologistas, muito obrigada por participarem. E qualquer dúvida, mandem aqui, doutora Cláudia é super acessível, sou fã, é uma apaixonada pelo que faz. Então, parabéns pela dedicação, pelo trabalho incrível que a senhora tem. Parabéns. Salva muitas visões. Obrigada, querida. É isso. Quando a gente faz com amor, a gente sabe já que é o teu propósito de vida, que é a tua missão. E é uma coisa que eu falo que é bem bacana, que é assim, na verdade, não é você que escolhe. De repente, ao longo da sua vida, você percebe que não é que você que escolhe o seu propósito de vida ou que descobre o seu propósito. É o seu propósito que vai ao seu encontro e vai te levando a fazer ações e projetos e coisas assim que realmente vêm impactar positivamente, que são contribuição. Então, eu sou muito feliz, muito realizada, realmente amo muito o que eu faço. E fica aqui o meu abraço para todos vocês que participaram. Foi incrível essa live. Um grande abraço para você, Carol, também. O teu trabalho é incrível, super admiração por você.
e que a gente siga juntas aí, sempre contribuindo para uma melhor saúde ocular de todo Com mundo. certeza. Agora o próximo é presencial aqui em Cuiabá, hein? Vamos dar um jeito nisso. É isso aí. Então, um super abraço para todos, uma ótima noite. Encerrando aqui o setembro, né, com chave de ouro, com essa super live de Setembro Safira. Então, todos coloquem aí, acendam essa luz da conscientização, do bom uso, da boa prática do uso das lentes de contato, né? Porque a prevenção é tudo. Exatamente. São complicações que podem ocorrer, mas que são totalmente evitáveis. Então, você seguindo hábitos corretos, você vai apenas usufruir os benefícios das lentes e vai preservar a sua visão.